Chegando agora na fase analisar, pessoal. Então, agora, o que que acontece? Esta é uma fase, gente, que o próprio nome já diz, e esse nome é bem pertinente mesmo. Depois que eu pego o plano de coleta de dados, coleto os dados, eu vou analisar. E aí, gente, é muita questões técnicas. Tem gestão de mudança aqui? Tem, mas é no menor grau, comparado às outras fases. E já vou direto ao ponto, gente. O item que tem mais item de gestão de mudança, que você tem que tomar muito cuidado, é na parte de melhoria. Tá? Mas tudo isso é importante para que você mantenha o pessoal engajado, envolvido, para que quando chegar na fase implementada também não seja um susto. Ok? Então vamos lá. Gente, analisar, ele já coloca o que aqui, gente? Você continua transmitindo conhecimento às pessoas e fazer com que as pessoas tenham habilidades também, tá bom? Então envolve os dois aspectos aqui do lado de cá: knowledge and ability, certo? Pode ser um pouco, pode ter um pouco dos outros? Pode, gente, mas no meu perfil, no meu entendimento, eu entendo que esses dois é o que tem mais. Conhecimento da equipe sobre as ferramentas utilizadas. Porque essa área, você não vai pedir para o time de trabalho fazer análise por você. E nem deve, tá? Isso é a função do líder do projeto. Só que aqui, pessoal, a gente tem algumas ferramentas que são simples e algumas podem ser complicadas. E depende do seu nível técnico de conhecimento. Depende se você é um black belt, ou então um green belt, ou um business analyst. Eu não sei o seu conhecimento. Ou um analista de dados tradicional, ou um cientista de dados, ou um engenheiro mesmo normal, ou alguém na área de processo, certo? Então, eu não sei o nível de conhecimento que você tem. Se você estiver fazendo o projeto comigo, Black Belt, aí eu já sei o nível que você está, tá bom? Então, a gente está falando aqui, gente, quando a gente coleta esse monte de números, a gente vai ter que fazer o quê? O uso de ferramentas da qualidade. A gente sempre usa, independente da complexidade do projeto. Agora, chegando à parte de estatística, gente, aí você tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Muito cuidado. Aqui nesse momento, eu estou falando ainda que você vai transmitir o seu conhecimento para a equipe, ou seja, a equipe do projeto, tá? Então, cuidado para não misturar. Aqui eu estou falando da equipe do projeto, tá? Depois que vem a comunicação para todo mundo, tá? Essas ferramentas estatísticas, gente, você não aprende rápido. Quem já fez estatística comigo, quem está fazendo agora, gente, eu tenho que colocar todo um cadeamento, tenho que explicar o contexto, eu tenho que deixar bem claro o básico das estatísticas, dizer o que são dados contínuos discretos, variáveis, atributivos. Se eu não preparar o terreno, eu tenho que dar a definição de porcentagem de defeito, entendeu? Falar de curva de Gauss. Eu tenho toda uma base que eu demoro horas para poder aquecer a pessoa, para que ela, quando ela vê uma ferramenta mais complexa, como um teste de hipótese, por exemplo, uma ferramenta como DOE, se ela não tiver uma base, ela vai se perder, entendeu? Então, cuidado para você não ficar jogando em ferramenta estatística, o cara vai olhar assim, não vai entender nada. Inclusive, ele pode até questionar, certo? Mas por que está usando isso, cara? Isso nunca usamos antes, cara. Não precisa disso, não. Então, você precisa ser um pouquinho professor aqui, certo? Então, por isso que não vale nem a pena você dizer assim, olha, fulano, eu vou desenvolver você para você fazer essa ferramenta, usar ferramentas da qualidade estatística. Não dá tempo, gente. O foco disso aqui é desenvolver um projeto. Você, como líder, tem que fazer isso. Agora, aparecer um cara do grupo que quer aprender, vem cá, meu amigo, vamos fazer junto aqui. Mas acredito que essa não vai ser a realidade. Eles vão esperar você fazer, certo? Se tiver exceção, ótimo. Aprenda junto com ele, desenvolva a análise junto com ele. Use o mapa de análise estatística, tá? Envolva ele, deixa ele participar e opinar, mas só se for possível, tá, gente? Se esse cara já tiver algum prévio conhecimento. Se não, você vai ficar perdido tentando convencer a galera no uso dessas ferramentas e você vai perder o foco completamente. O líder do projeto é responsável pelas análises. Mais ninguém. O que vier é bônus. Combinado? E olha, gente, experiência própria. Muitas vezes um cara do time ia analisar,
quando ele vem com a análise, não é a mesma qualidade, ele não tem ideia, ele mostra o ponto de vista dele, às vezes ele não tem noção do que ele está apresentando, não é algo amigável para a diretoria, para a gerência. Você, no meu caso, como eu tinha experiência já apresentar muito, já apanhei muito, então eu já tinha um pouco desse macete de saber o que mostrar. Cheguei na Nova Zelândia e tive que aprender tudo de novo, gente, porque aqui é diferente. Faz parte. Então, nós temos, gente, as ferramentas da qualidade, ferramenta estatística. Se você vai apresentar para esse grupo o resultado da análise, com certeza absoluta. Vai focar tecnicamente num detalhe tudo? Depende do nível de conhecimento do seu time. Você vai jogando mais, vê se ele pega, se não volta um pouco. Eles não têm que saber o que é pivelo, gente. Eles não têm que saber a probabilidade de cometer o tipo erro 1. Gente, não dá para ensinar. Só se eles quiserem separadamente. Então, o grupo tem que estar envolvido no resultado das análises, porque o resultado vai dizer assim, olha, tá vendo aquela variável que ele selecionou e colocou no plano de coleta de dados? Pois é, ele é causa raiz. Olha aqui a prova. Olha aqui os dados mostrando. Olha aqui, evoluindo a temperatura, a pressão indo junto. Tá vendo? Então, disseram que a pressão estava contribuindo. Coisa desse tipo, tá? Aí é evidência. E aí tem outro fator ainda, gente. Além de você mostrar o resultado dessas análises, você fez uma análise na área de processo, por exemplo, certo? Você vai fazer, sabe o que ainda? Nesse momento, você vai chegar para o especialista de processo que está no seu projeto e vai dizer, tem sentido para você esse resultado? Aí ele vai parar assim, vai dizer, cara, se deu tudo certo, provavelmente ele vai dizer sim, tem sentido, porque quando aumenta esse parâmetro, sobe esse, e você está provando o que eu já imaginava, inclusive. Ótimo. Agora, se ele disser não, essa análise não tem lógica nenhuma com o processo, colete dados novamente e faça outras análises. Não vá bater de frente com o especialista, gente. Inclusive, isso tem a ver com o assunto de gestão de mudança, tá? Se você tentar empurrar a goela dada, não, aqui estão os dados, aqui estão a análise, aqui está o resultado, ele vai olhar assim, vai dizer, não, cara, isso não tem sentido na minha cabeça. Vá junto com ele e tira essa dúvida. Porque senão, meu amigo, ele não vai concordar com isso aqui. E você vai apresentar para o chefe dele uma coisa que o cara não concorda, você vai criar um baita de um conflito. Então, é outra característica interessante, entendeu? Analisou aquele estudo, confirme com o especialista e vocês têm que andar junto. Tá? E lembra como é interessante que ele mesmo coleta os dados, o especialista? Pois é, porque se ele coletou, ele vai questionar menos, inclusive, os números. Foi ele que coletou. Outra estratégia também para você não criar confusão nesse momento. Tá certo? Discutir e dar suporte sobre o andamento das ações de contenção. Aqui, gente, eu falei de ação de contenção, mas já estamos na fase analisar, tá? Aqui é só uma pincelada. A ação de contenção é no início, tá? Você tem que monitorar isso e apresenta para a galera. Mas não tem que ficar remoendo muito isso, não. Tá? A ação de contenção não é muito foco agora mais, não. Certo? Aí vem a questão de quê? Da comunicação. É o quê? Resultado das análises realizadas e o plano de contenção, se tiver pertinente ainda. Tá? Não custa nada colocar o status do plano de contenção, entendeu? É mais um status assim de monitoramento, acompanhamento. Agora, esse resultado das análises, você vai colocar as análises estatísticas, tudo detalhado, tudo explicado. Não, gente. Aqui é um resumo. Aqui você vai colocar meio que quase a conclusão, entendeu? Não vá colocar uns gráficos malucos, gente. Não vá colocar, sabe, situações que. Gente, e você está mandando para os stakeholders. Você está mandando para gerentes, diretores, você está mandando para pessoas da área administrativa. Você vai colocar um baita de uma análise estatística para quê? Até gráfico às vezes é complicado, gente. Então, não queira impressionar as pessoas. Olha, acredita em mim. Você não vai impressionar. Você vai criar perguntas. Se fizer análise maluca lá, vai ter um cara lá que vai dizer, eu não entendi nada aqui. Não tem sentido para mim, não. Criou uma situação. E você acha que não tem gente fazendo isso? Sempre tem alguém assim. Sabe? Você precisa se preparar e se prever. Prever a situação. Então, gente, você tem que fazer o quê aqui? Resumo. Entendeu? E outra coisa, alguém mandou e-mail, Israel, isso aqui tem certeza? Aconteceu na minha área isso, isso, isso. Você fala assim, cara, vou marcar reunião com você.
Não responda no e-mail, não vá batendo boca no e-mail. Esses e-mails é de comunicação e alinhamento. Não é para ficar discutindo tecnicamente o que é, o que não é. Isso é em reunião, gente. Não use e-mail para ficar para lá e para cá. Eu era mais novo, gente, eu lembro até hoje. Eu tive uma situação parecida com essa, em que uma gerente não concordou com alguma coisa, e aí eu refutava por e-mail, ela respondia por e-mail. Aí eu mandava outro pedaço do projeto por e-mail, ela respondia por e-mail. E eu ingenuamente estava achando, não, eu estou discutindo aqui com ela, beleza. O meu chefe bateu nas minhas coisas, Israel, isso não se discute por e-mail. Né? Você tem que pegar o telefone ou ir lá e marcar uma reunião com ela. Tá todo mundo acompanhando essa sua discussão. Isso não dá credibilidade. Eu parei assim. Mas foi ela. Eu pensei assim, foi ela que começou. Mas eu pensei, não interessa, né? Eu que sou o líder do projeto. Gente, eu nunca mais fiz isso. E tem toda a razão, gente. Eu fui ver os e-mails, um monte de bate-boca, assim, um tentando mostrar pro outro, sabe? E o outro não entendia o que um estava dizendo, porque não chegava a conclusão nenhuma. Eu falei, caramba, que maturidade. O gerente soltou lá e eu não direcionei ele para conversar pessoalmente, entendeu? Aí depois eu podia até soltar uma nota. Ó, depois do alinhamento com tal área, a gente chegou a essa conclusão, tá aqui. Que também é um resumo. Captou? Legal, gente? O que eu gosto, gente, é que eu sempre uso exemplos reais, tá, gente? É tudo real mesmo. Atualização sobre a capabilidade do processo. Por que isso é importante? Porque isso é o indicador técnico do projeto e pode ser que o plano de contenção já tenha mudado o indicador. E esse indicador todo mundo quer saber. O indicador ele não só melhora lá na fase melhorar. Como você colocou a ação de contenção, pode ser que ele já melhore drasticamente, apesar de não ter solucionado o problema na causa raiz. Mas pode ser que já tenha melhorado. Então, é importante você mostrar um indicador como é que está, para que as pessoas estejam cientes, entendeu? Legal? Agora, se não tem ação de contenção, provavelmente o indicador vai estar o mesmo ou até pior. E as pessoas têm que estar cientes disso. O andamento do projeto, de planejamento real. Está aqui nosso status, está aqui nossas principais análises, está aqui as causas raízes, aqui está um pouco o resumo. Eu fazia, gente, em formato de PowerPoint, cada slide uma coisa, às vezes até combinava. Certo? Só o resumo. Não é para dar espaço para discussão. É só informar, transmitir o conhecimento. Quer discutir tecnicamente? A gente conversa separadamente. E não para todo mundo ver. Qual é a principal saída dessa fase, gente? Comunicação das causas raiz, resumo. Não tem análise estatística aqui detalhada. Você pode até escrever as ferramentas utilizadas, mas não dizer essa ferramenta está aqui, está essa análise, o Pivelli deu isso, fizemos isso, tivemos que coletar mais dados. Gente, ninguém quer nem saber. E não é hora para você ensinar as pessoas. Não para todos os stakeholders. Isso não funciona. Garanta que o grupo de trabalho entenda sobre as causas raízes. Já falei, vou repetir, gente. Se eles não entenderem isso, eles não vão comprar ideia. Se eles não comprarem ideia, você não vai conseguir implementar nada lá na frente. Você só pode sair dessa fase depois que você tiver alinhado com todo mundo, todo o time de trabalho, todo mundo concordar com as análises. Enquanto que não tiver discordância, você não pode passar isso para frente. Tá certo? Vai no chão de fábrica, vá no escritório, colete mais dados, converse com mais pessoas, faça reunião, mas o grupo de trabalho tem que estar com você 100%. Se ele discordar um pouquinho, opa, volta e vamos alinhar. Gente, a gente está em fase de investigação. Você não tem certeza de nada. Toma cuidado com essas certezas, entendeu? Quando eu falo causa raiz, é causa raiz mesmo. Tem que ter evidência objetiva, tem que ter evidência na prática e o especialista tem que estar a favor de você. E se ele não tiver, faça testes com ele até ele estar. Essa é a grande mensagem, tá? E quem tem que mandar a comunicação toda? Você. Apenas você. E ninguém mais. Domine a comunicação. Domine. Ok? Essa é a mensagem da fase analisar. Espero que você tenha entendido os detalhes, né, que eu quis passar. Show de bola, muito obrigado e a gente volta no próximo vídeo. Tchau, tchau.